E aí, galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora a nossa devocional? Então hoje nós estamos aqui com o livro de 2 Samuel, capítulo 4, 5 e 6, e olha, eu vou te contar uma coisa pra você, tanta coisa. Olha, é um período de Davi que é fantástico, é muito rico, e mais uma vez eu lembro vocês que isso aqui é uma devocional, não é uma aula de teologia, não temos a pretensão de esgotar as verdades dos textos, mesmo porque são ricos demais, maravilhosos demais. E a gente começa o capítulo 4 aqui com dois sujeitos que caíram do cavalo porque acharam que iam fazer uma coisa boa, o tal do Recabe e o Baaná. Eles foram lá matar o filho de Saul, o Isbosete, achando que iam fazer grande coisa para Davi, arrancar a cabeça do sujeito, levaram para Davi. E quando chegou lá, Davi olhou para eles, e aí, meu amigo? E aí, o caldo entornou para esses dois caras. Davi disse assim: quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia uma boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Foi essa recompensa que recebeu pela notícia. Não devo responsabilizá-los pela morte de eliminar uma pessoa inocente da face da terra? O bicho pegou para aqueles caras, meu amigo. Sabe o que aconteceu? Foram mortos e arrancados os pés e as mãos e pendurados na represa. Por que arranca os pés e as mãos? Para não ter... porque naquela época, quando você mutilava o corpo, você não dava um enterro digno para a pessoa. Então era uma forma de humilhação. Davi estava humilhando esses assassinos e mostrando publicamente que ele não tinha nada a ver com o assassinato do Isbosete, senão tinha gente ali que podia achar ali de repente que Davi estava querendo, na verdade, tomar conta do reino. Então ele já fez ali um negócio, cortou os pés e as mãos, pendurou os caras, que é para eles não ter um enterro decente, um enterro digno, né? E humilhou essas pessoas e publicamente demonstrou: não tenho nada a ver com essa parada, esses caras fizeram isso porque quiseram. Bom, no capítulo 5, dá a impressão que logo depois da morte, os caras lá, as tribos vieram lá de Israel se reunir em Hebron para encontrar Davi, mas não foi não. Demorou aproximadamente 5 anos, já 5 anos. Ficou lá uma guerra civil lá entre Israel e Judá, mais ou menos 5 anos. E ali o que acontece? As tribos de Israel vieram até Davi para poder consagrar ele rei sobre todo Israel. E ali em 1 Crônicas 12, 23, você vai pegar ali, você pode pegar nesse texto que eu te falei, 1 Crônicas 12, 23, a relação de todos os guerreiros de todas as tribos que vieram para consagrar Davi. É bem interessante, você pode pular agora e você vai confirmar lá. E nessa mesma época aqui, eu vou começar a relacionar alguns salmos que Davi escreveu nessa época. E nessa época, Davi escreveu os salmos 58, 93 e 95. Sabe, Davi era um cara poético, inspirado por Deus. E muitos salmos foram compostos por ele. Aqui no capítulo 5 ainda nós vimos que Davi ele foi conquistar Jerusalém. Jerusalém pertencia aos Jebuseus. E os Jebuseus, meu querido, quiseram zombar de Davi. Disseram que Davi era incapaz de conquistar aquela terra. Disse: você jamais entrará aqui. Até os cegos e aleijados são capazes de impedir você. Mas Davi era muito sabido. Sabe por que ele era sabido? Porque ele tinha Deus, meu amigo. Porque ele consultava a Deus, tudo que ele fazia, ele consultava o Senhor, e o Senhor era com ele e dava sabedoria e discernimento para vencer todas as batalhas. E ali Davi fez com que os seus soldados entrassem pelo túnel de água e acabaram conquistando toda a Jerusalém, e Jerusalém se tornou uma cidade, a capital de todo o Israel. Entendeu? Entendeu qual que é a parada aqui? No capítulo 4, meu amigo, esse negócio aqui de ficar querendo se aparecer para os outros é fria. Seja você diante de Deus. No capítulo 5, o que nós vemos aqui é o seguinte: a melhor coisa é você ter a presença de Deus na tua vida, e tudo que você fizer de acordo com a vontade de Deus, porque você vai ser próspero e você vai ser vitorioso, pode ter certeza. Aqui no capítulo 5 ainda, Davi sai 2 vezes para a batalha com os filisteus, e nas 2 vezes ele consulta o Senhor. Ele não sai para uma guerra, meu querido, sem antes consultar Deus. Você tem guerra todo dia. Todo dia você tem batalha. Então, por favor, quando você acordar, ore ao Senhor e coloque esse dia na presença dele, para que ele possa te dar vitória, como ele deu para Davi aqui, ó. Quando ouvir o som de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Você quer que o exército de Deus saia à tua frente para dar vitória, meu querido? Então põe esse dia, consagre esse dia na presença de Deus e coloque tudo diante dele, e você vai ver que você vai ter a vitória. No capítulo 6,
Nós vimos aqui que Davi, logo no começo, Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros. Para quê? Partiu para Baalá de Judá para fim de trazer a arca de Deus. Quando ele decidiu, irmãos, que coisa linda. Esse momento talvez é um dos salmos mais lindos que Davi escreveu até hoje. Nesse momento aqui, Davi compôs o Salmo 139. O Salmo 139 é uma oração. É uma oração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o andar, conhece o... É coisa maravilhosa, irmãos. Leia o Salmo 139 e você vai ser abençoado. Só que Davi aqui, ele fez uma coisa errada. Ele quis transportar a arca como os filisteus transportaram numa carroça. E quem pagou o pato aqui foi Uzá. Porque na hora aí os bois tropeçaram, ele acabou metendo a mão na arca para tentar, sabe, a arca não cair. E a irreverência dele diante da santidade de Deus o consumiu, ele morreu na hora e Davi se indignou ali naquele momento. E aí Davi disse assim, Davi com medo, perguntou, como poderei levar a arca do Senhor? E aí foi para a casa de Obed-Edom, e a casa de Obed-Edom foi abençoada. E aí quando chega lá no versículo 12 desse capítulo 6, né, você tem que ler, na verdade, 1 Crônicas 15, do 25, 15 e 25 e o 16 até o 6, sabe por quê? Porque aqui vai mostrar, em 2 Crônicas, que Davi fez a coisa certa, porque aí ele resolveu, aí caiu a ficha dele, e ele fez o quê? Ele foi consultar o sacerdote, ele foi consultar o Zadok e o Abiatar, para ver como que tinha que transportar a arca. Até que enfim Davi resolveu fazer a coisa certa. Você vê que até um homem de Deus às vezes pisa na bola, a gente está sujeito a isso. Sabe? Deus sabe que a gente é como criança quando come macarrão. Se você colocar uma blusa branca, uma camiseta branca, o que vai acontecer? Vai sujar de molho. E Deus sabe que a gente vai agir assim também. Mas Deus tem misericórdia, irmãos. Deus perdoa. E Davi aqui, ó, ele reconheceu o erro. Ele começa lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, lá no verso 25, ele começa a dizer o seguinte, olha, eu pisei na bola, eu não consultei o sacerdote, eu vim aqui consultar vocês, santifica o povo, vamos transportar a arca. E aí eles fizeram certo, e nesse momento que ele consulta o sacerdote, ele compõe o Salmo 132, e aí sim, ouvindo as orientações do sacerdote, ou cumprindo as regras que Deus estabeleceu, a arca é transportada, ele constrói uma tenda para colocar essa arca, e aí ele transporta, e a palavra de Deus diz que ele sabe que ele dançava diante do Senhor com todas as suas forças, com alegria. E é assim que a gente devia agir todos os dias, irmãos. A gente devia, sabe, se derramar diante do Senhor e viver com intensidade esse dia, porque se Davi estava diante da arca e ele se encheu de alegria porque a arca representava a glória de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, e é mais do que motivo suficiente para você se encher da glória de Deus, se encher da alegria de Deus e viver esse dia com todas as tuas forças para o Senhor, dando testemunho da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. E aí tem uma cena final aqui que é muito lamentável, que é Mical, filha de Saul, ela despreza Davi, porque vê Davi, ela diz assim que o rei se mostrou digno, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como homem vulgar, e ali, na verdade, Mical, talvez ela tenha tido um pouco de ciúme do sucesso do Davi, por causa da desonra do pai dela que foi morto e tal, e o final é o seguinte, que Davi respondeu para ela, dançava mesmo, dançava diante do Senhor, que me escolheu no lugar do teu pai e de toda sua família, eliminou o meu líder de Israel e do povo do Senhor, e por isso continuarei a celebrar o Senhor todos os dias da minha vida. E por causa disso, Mical não pôde ter filho. E talvez aqui seja até um castigo de Deus para a família de Saul, né, que não podia ter descendente e tal, e estipulou por ali. Olha, é uma leitura abençoada, tem tanta coisa maravilhosa, cuidado com a inveja, cuidado com aquilo que você fala, pensa bem antes de pronunciar as palavras, enquanto as palavras não são pronunciadas, estão na sua mente, você se acerta com Deus, sabe, tem tanta coisa preciosa, leia estes salmos que eu falei aqui, olha gente, é uma leitura maravilhosa, eu tô aqui, ó, eu tô cheio, tô tão cheio que eu vou te falar uma coisa para você, é maravilhoso, que Deus abençoe você, que você aproveite bem esse vídeo, que você possa dar o seu like, que você possa divulgar e levar para as pessoas para a glória de Jesus Cristo e só a Ele, para a glória dele. Deus te abençoe, fica na graça e na paz. Amém.